Olá a todos os acompanhantes do BSR Notícias. Estamos aqui para dar início ao ciclo de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos à Prefeitura de Barra de Santa Rosa. E hoje nós vamos entrevistar Adriano Leite, que é técnico em agropecuária, tem 40 anos e também é vereador da cidade de Barra de Santa Rosa pelo Partido dos Trabalhadores e pretende concorrer às eleições municipais desse ano também pelo Partido dos Trabalhadores. Antes de mais nada, nós agradecemos a solicitude do pré-candidato por ter aceitado o nosso convite para falar conosco acerca da conjuntura política municipal e das suas pretensões enquanto pré-candidato. Muito obrigado, Adriano. Bom dia, Matheus. Bom dia ao amigo Raul Correia, idealizadores do portal de notícias BSR. Importante porque cada vez mais está democratizando o acesso à informação e isso é salutar para o nosso município. Bem, Matheus, nós estamos aqui à disposição do portal, à disposição para a gente dialogar sobre quaisquer questionamento, pergunta que vocês achem interessante para que nós possamos interagir diretamente com o nosso ouvinte, com o nosso, as nossas pessoas da sociedade de Barra de Santa Rosa. Pois bem, então essa é a segunda entrevista desse ciclo de entrevista que nós estamos fazendo, né? E todas essas entrevistas seguem o mesmo padrão, uma mesma metodologia. Nós fazemos um primeiro bloco com perguntas acerca da conjuntura política municipal referente à vida pública do pré-candidato. E no segundo bloco nós fazemos perguntas específicas e totalmente relacionadas à administração pública. Então eu perguntei ao nosso entrevistado anterior e pergunto a você, tá de acordo com esse tipo de metodologia? Sim. Pois bem, então agora nós vamos iniciar o nosso primeiro bloco de perguntas. Adriano, existe uma obra aqui no município a qual você teve uma participação direta como articulador, como um indivíduo que tentou atrair recursos para a construção dessa obra, né, junto com algumas outras entidades. Contudo, as pessoas da cidade e também da zona rural reclamam muito que essa obra até hoje está parada e de certo modo não trouxe ainda nenhum benefício para a população, que é a obra da usina de beneficiamento e tratamento de leite. Por que essa obra ainda está parada e por que ela não serve à população como deveria servir? Bom, Matheus, é muito oportuna a sua pergunta, porque existe há muito tempo um debate forte no município de Barra de Santa Rosa sobre as cadeias produtivas que têm condição de gerar trabalho e renda no município de Barra de Santa Rosa. E a partir desse debate, quando foi constituído o assentamento Riacho da Cruz, em 1999, já foi destinada uma área comunitária para que essa usina pudesse ser construída a partir desse debate, a partir dessa necessidade. E durante todo esse tempo existiu esse debate, porque nós temos em Barra de Santa Rosa aproximadamente 10 mil caprinos. Então é um número significativo e trouxemos esse debate para dentro do colegiado territorial, que foi também uma conquista do nosso povo. Foi quando o presidente Lula instituiu a política de territórios, nós levamos ao conhecimento do colegiado territorial a necessidade de termos em Barra de Santa Rosa uma usina para absorver essa produção de leite, beneficiar e poder comercializar. Então, isso aconteceu através do INCRA, da Paraíba, que fez a construção do imóvel, porém não fez a aquisição dos equipamentos. Então, o que é que acontece? Nós não temos uma usina de leite, nós temos uma área física construída e temos projetos em andamentos para
comprar os equipamentos, fazer a aquisição dos equipamentos, para a partir daí, sim, a gente poder dizer que Barra de Santa Rosa tem realmente e efetivamente uma usina de leite. Hoje, nós temos um prédio, ou seja, as instalações físicas. E as pessoas que erroneamente colocam dessa maneira, é porque precisam participar dos debates, participar das reuniões do coletivo da Capinocultura para poder entender essa dinâmica que não se trata de uma obra gerida com recursos públicos do município e nem a ele está atrelado. É uma conquista que os trabalhadores conseguiram perante o INCRA e estão fazendo com que os projetos possam caminhar e futuramente a gente possa ter os equipamentos e aí poder concretizar o sonho, né, concretizar o anseio de ter realmente ela fazendo o seu papel de receber, processar, fazer o envasamento e poder comercializar. Isso é uma meta ousada que os próprios trabalhadores é quem tem o mérito de tudo isso, porque foram eles que fizeram essa pauta, foram eles que foram buscar e nós estamos de mão dadas com eles para poder contribuir e poder ajudá-los no que nós estivemos podendo fazer. Pois bem, então agora nós vamos partir para a segunda pergunta desse primeiro bloco. Adriano, no ano de 2012, você era a pessoa mais cotada para ser o candidato apoiado pelo então prefeito Evaldo Costa, não é isso? Costa Gomes. Contudo, a sua candidatura não se concretizou, de modo que muitas pessoas especularam que vocês haviam feito até mesmo um acordo econômico, um acordo financeiro para essa candidatura não se concretizar e você e o seu grupo apoiar o nome de Fabinho para concorrer às eleições. Isso de fato aconteceu? E outra pergunta, as pessoas dizem que uma negociação parecida pode estar acontecendo também para esse pleito de 2016. Essas especulações procedem, o que foi que aconteceu em 2012 e o que é que acontece nessa conjuntura de pré-campanha para 2016? Bom, Matheus, também muito oportuna essa sua pergunta. De fato, no pleito de 2012, nós tivemos uma pré-candidatura lançada e fizemos pesquisas, fizemos alguns levantamentos e identificamos que realmente a sociedade de Barra de Santa Rosa, naquele momento, já entendia que a nossa pré-candidatura era um instrumento salutar para Barra de Santa Rosa, era um instrumento saudável até para a democracia do nosso município. Tivemos algumas conversas com o grupo, com o pessoal do PSB na época, com o pessoal do PRB, do próprio PMDB, e verificamos conjunturas e conjunturas. Então, em nenhum momento, o Partido dos Trabalhadores, a sua direção, ou o próprio pré-candidato, teve nenhum acordo espúrio. De forma nenhuma, a gente não tem essa prática. O nosso legado é justamente contraditório a isso. O que nós observamos é que, naquele momento, se nós tivéssemos, por exemplo, duas candidaturas ligadas ao mesmo bloco, fatalmente nós poderíamos estar abrindo mão de uma eleição. E aí foi onde nós construímos uma unidade dentro do grupo, entre PMDB, PT, PRB e PSB, e lançamos o candidato a prefeito, né, e nós participamos novamente da chapa de vereadores. Isso foi um acordo político, um acordo que nós construímos às claras, sem nenhum tipo de constrangimento para A ou para B ou para C. E as pessoas que colocam de outra maneira, colocam porque veem na política uma coisa mercadológica, o que eu avalio totalmente o contrário. Eu acho que política é a arte do diálogo e é a arte da comparação. Não adianta a gente querer colocar a pecha em A, ou B ou C, achando que tudo que acontece na política é fruto de acordo mal conversado, mal dialogado, para colocar A ou B em situação constrangedora. Muito pelo contrário. O que nós fizemos naquele momento foi
um acordo para que nós pudéssemos realmente ganhar as eleições. Não falo com relação ao pós-eleição, porque aí todo mundo sabe que os acordos administrativos na construção realmente de uma administração viável para a Barra de Santa Rosa, ele não veio a se concretizar. Logo, quando ele não se concretizou, nós resolvemos democraticamente também e respeitosamente também deixar o governo municipal justamente para que ele pudesse ficar mais à vontade para colocar o que ele chama de plano de governo em ação, porque é justamente em desacordo com o que nós acordamos naquele momento. Então, o que nós discutimos no momento foi política. Política porque nós fazemos política com P maiúsculo, não tem outra conotação em relação a isso. Pois bem, eu fiz duas perguntas, a segunda você não respondeu, que é referente a esse pleito de 2016. Como as negociações estão sendo feitas e girando em torno de quê? Essa é também uma pergunta interessante. Nós tivemos a primeira reunião em relação a isso na última quinta-feira. E nessa reunião estavam presentes várias pessoas e alguns partidos, e nós colocamos pela primeira vez a nossa pré-candidatura. Tanto é que publicamente a gente não tinha colocado a nossa pré-candidatura. E nós estamos construindo isso. Nós não estamos aqui para colocar a candidatura para negociar. Nós estamos aqui para construir uma candidatura que possa dialogar com a sociedade. E existe realmente o diálogo com a população, o diálogo com a sociedade, conversando com os sindicatos, conversando com as associações, dialogando com os setores organizados da sociedade para ver até que ponto esses setores avaliam como positivo o nosso nome numa pré-candidatura e possivelmente numa disputa municipal. Pois bem. Então agora a gente já vai partir para a terceira pergunta desse primeiro bloco. Adriano, você faz parte, é membro e construiu toda a sua trajetória política no PT, cujo partido hoje vive uma das maiores crises políticas da sua história. Eu diria que até uma crise sem precedentes. Como você avalia esse momento turbulento pelo qual passa o PT? E como você acha que esse momento ruim poderia interferir negativamente numa futura campanha, numa futura candidatura para disputar a prefeitura da cidade de Barra de Santa Rosa? De fato, Matheus, nós estamos realmente atravessando uma das maiores crises políticas do nosso país. E aí eu quero dizer a você que essa crise política ela não está apenas ancorada no PT, no Partido dos Trabalhadores. Ela está ancorada em 99% dos partidos, né, que estão hoje representados principalmente no Congresso Nacional. Então eu não vejo como essa conjuntura nacional possa vir a atrapalhar uma pré-campanha ou até mesmo uma campanha no município como Barra de Santa Rosa. Barra de Santa Rosa é um município que tem 15 mil habitantes, é o terceiro maior município do território do Curimataú, onde 56% da sua população estão na zona urbana e 44% estão na zona rural. Nós temos uma densidade demográfica de 18,25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso nos remete a pensar não necessariamente na questão da crise política. Porque se assim tivéssemos, nós íamos questionar, por exemplo, o PMDB, que foi o maior protagonista dessa crise, né? Conspirador, aplicou um golpe, planejou toda a questão do impeachment da presidente Dilma. Nós iríamos pensar, por exemplo, no Democratas, que teve no seu líder Mendonça Filho o interlocutor do impeachment, né? Nós temos nomes e nomes citados aí nas operações da Polícia Federal. Então, eu não acredito que esse processo ele tenha a ver diretamente com a pré-campanha e com a campanha no município como Barra de Santa Rosa. O que é que a população está esperando de nós? Dos pré-candidatos, das pessoas que dialogam sobre política, dos gestores públicos, dos vereadores. A população quer saber de nós o que é que nós temos
de contraproposta para se contrapor à atual realidade. Nós queremos discutir a questão da saúde, nós queremos discutir a questão da educação, queremos discutir a questão da agricultura, que é uma fonte de renda importante no município de Barra de Santa Rosa, a questão da cultura, a questão da infraestrutura. Então são essas questões que estão diretamente ligadas ao anseio da população e não necessariamente à crise política existente no Brasil. E em relação ao Partido dos Trabalhadores, Matheus, eu acho que será um grande aprendizado esse momento. Será um grande aprendizado, porque o meu avô já dizia que me diga com quem andas, que direi quem tu és. Então o PT realmente precisa fazer uma depuração, precisa pensar na sua história política. É um partido de massas que foi construído a partir dos movimentos sociais, foi construído a partir da luta dos trabalhadores e que, ao chegar no poder, de certa forma, foi contaminado por alguns partidos que queriam o poder pelo poder. Então, eu acredito que é um momento também de um grande aprendizado, é um momento da gente começar a refletir e pensar qual é o partido realmente que nós queremos. Agora, eu repito que essa questão da conjuntura nacional, ela, se for discutida, terá que discutir com todos os partidos que têm pré-candidatura, nas pequenas e nas médias e nas grandes cidades também, porque estão todos, de certa forma, mergulhados nessa crise política. Pois bem, então agora nós vamos fazer uma pequena pausa e logo em seguida retomaremos a entrevista, já com o segundo bloco de perguntas. Bom, então agora nós vamos iniciar esse segundo bloco de perguntas e respostas, uma entrevista com o Adriano Leite, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa. Adriano, esse segundo bloco ele é feito com perguntas referentes e todas pertinentes à administração pública. Então eu pediria que, à medida que eu fosse perguntando, você apontasse as principais lacunas, as principais falhas dessa área específica dentro do município, dentro da atual gestão também, que eu acho que é pertinente, e falasse o que você, enquanto pré-candidato, se propõe a fazer para sanar essas dificuldades pelas quais passa o município, pelas quais enfrenta o município. A primeira pergunta, nesse sentido, é na área de educação e cultura. Quais as principais lacunas, as principais falhas que você identifica nessa área, nessas duas áreas, né, que são imprescindíveis, como eu gosto sempre de dizer, para o bom funcionamento da sociedade, e o que você, enquanto pré-candidato, se propõe a fazer para poder sanar essas dificuldades? Matheus, nosso município, como eu falei agora há pouco, é um município grande territorialmente. Nós temos exatos 775 quilômetros quadrados. Nós somos o quinto maior território do estado da Paraíba. Então, eu avalio que uma das falhas da gestão pública em relação à educação se encontra justamente no transporte escolar. Apesar de o município ter sido contemplado com o programa Caminhos da Escola, nós temos ônibus novos aqui na gestão municipal, mas infelizmente falta uma programação adequada para que esses alunos não percam aula. E eu sou abordado constantemente, eu ando muito nos projetos de assentamento na zona rural e sou abordado constantemente com relação à ausência do transporte escolar no município de Barra de Santa Rosa. E à medida que nós temos pensado para tentar resolver essa questão, nós criamos a coordenação de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, composta por professores, pais de alunos e técnicos da própria Secretaria que possam pensar numa estratégia viável para resolver essa questão do transporte escolar. Eu acho que isso é interessante para a Barra de Santa Rosa. Uma outra questão que eu acho complicado é a questão do cardápio da merenda escolar.
Porque senão é contraditório, porque se nós temos um município que tem uma agricultura familiar, que pode ser fornecedora para merenda escolar, como é que nós estamos ainda comprando enlatados? Né? Então, a minha proposta concreta é a gente estimular os agricultores familiares a produzir mais e com qualidade, e a gente aplicar 60% de todo o recurso da merenda escolar no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E com isso a gente poder potencializar não só a questão do cardápio, mas também potencializar os agricultores familiares através da comercialização desses produtos. Né? Uma outra questão que eu avalio que tem sido complicada é a ausência da capacitação e da formação e dos nossos professores. Nós temos profissionais com bastante qualidade, mas eles próprios nos procuram e sentem a necessidade de estar sempre fazendo e trazendo algo mais para dentro da sala de aula, para discutir com nossos alunos. Então, nós pretendemos abrir um debate franco com essa categoria, que aliás é uma categoria que nós temos que tirar o chapéu, os nossos professores. Por quê? Porque eles estão preparando os nossos filhos para o amanhã. Então a gente tem realmente que fazer com que esses professores vão para a sala de aula de forma satisfatória. Porque o profissional, a partir do momento que ele não tem a sua satisfação de estar em sala de aula, consequentemente, o resultado do trabalho dele vai refletir na sua insatisfação. Então nós precisamos dialogar abertamente com esses profissionais, encontrar uma maneira de valorizar de forma adequada esses profissionais, para que eles possam abertamente dialogar de forma franca com esses nossos alunos. Uma outra questão, Matheus, que nós estamos percebendo é a questão que não tem incentivo, o nosso município não oferta incentivo hoje para os alunos das universidades. E a nossa proposta concreta é fazer um colegiado onde a gente possa sentar com esses universitários, a gente possa estabelecer uma regra clara para o transporte desses universitários e também criar um programa de bolsa universitário, onde aqueles alunos que estão na universidade e que têm dificuldades pelo seu nível social, pela sua condição financeira, eles possam efetivamente receber um apoio da Prefeitura Municipal em relação à manutenção dos seus estudos e também ele possa retornar com a contribuição em trabalho para a gestão municipal, dentro das secretarias, dentro dos órgãos públicos e dentro dos departamentos do município de Barra de Santa Rosa. Então, isso é uma parceria que pode ser construída numa mesa aberta de diálogo entre os profissionais que estão buscando o conhecimento lá fora e a gente espera que ele retorne com esse conhecimento para a Barra de Santa Rosa, para ela poder alavancar na sua plenitude. Uma outra questão que eu avalio é a questão dos fóruns de debate sobre a educação, que não existe atualmente na gestão. Então, isso é uma questão fundamental para que nós possamos retomar isso. Nós chegamos a ter aqui a Semana Pedagógica, onde se preparava o ano letivo, e isso nos últimos anos não aconteceu. Algo que a gente precisa retomar e retomar com mais qualidade ainda, para que a gente possa efetivamente melhorar essa questão do ensino. E na área da cultura, que você não acabou não abordando? É uma área também que eu digo sempre que a cultura ela é uma ferramenta de inclusão social importantíssima. Então, na área da cultura, nós pretendemos instituir uma secretaria que vai cuidar especificamente da cultura, porque a partir do momento que a gente pega o jovem da favela, coloca para práticas culturais, né? E pega os grupos que estão discutindo cultura, que já tem em Barra de Santa Rosa, e você incentiva a criação de novos, você vai preparar espiritualmente aqueles jovens até para representar a Barra de Santa Rosa e levar o nome de Barra de Santa Rosa de forma honrosa para os grandes centros e também para a região. Então é importante que a gente possa ter realmente uma figura institucional, no caso
a secretaria para a gente poder valorizar essas pessoas. E criar também o Fundo Municipal da Cultura. Através desse fundo nós poderemos disputar todos os editais que são abertos aí pelas empresas públicas, empresas privadas, a exemplo do Boticário, a exemplo do HSBC, a exemplo de bancos públicos como o BNB, Banco do Brasil, né, Caixa Econômica Federal, que tem editais aí disponíveis para valorizar a cultura. E a partir da organização desse colegiado no formato de secretaria, você vai ter toda a condição de articular tudo isso, trazer recursos para dentro do município de Barra de Santa Rosa e fazer com que a cultura seja potencializada no nosso município. Pois bem, toda a população tem reclamado nos últimos anos, com muita frequência inclusive, da falta de assistência básica em saúde, da falta de distribuição de medicamentos, da ausência de profissionais de saúde nos postos, para que a população disponha de um atendimento mais imediato, sem ter que se deslocar para outras cidades, como vem acontecendo. Como você avalia essas dificuldades pelas quais enfrenta o município na área da saúde e o que você, enquanto pré-candidato, se dispõe a fazer numa eventual administração? Realmente, nós enxergamos, visualizamos e constatamos com muita tristeza a questão do atendimento, principalmente na questão do acolhimento aos usuários do sistema de saúde no município de Barra de Santa Rosa. É bem verdade que é difícil você ter realmente uma gestão plena com relação à saúde, mas eu vejo a farmácia básica sem medicamentos. Isso é fato que qualquer cidadão pode constatar. Eu vejo a população clamando por transporte para deslocar pacientes. Isso é fato. Eu vejo a população marcando exames para 6 e até 8 meses para frente. Isso é lastimável. Então, qual é a minha proposta concreta? Primeiro, nós pretendemos, efetivamente, estabelecer um diálogo com o Conselho Municipal de Saúde, com as pessoas que têm contribuição a dar nesse segmento da saúde, fortalecer a saúde preventiva através do PACS, do Programa de Agente Comunitário de Saúde, que é importante, fortalecer também os agentes de combate às endemias. Eu acho que esses profissionais eles têm que ter um outro olhar, porque são profissionais estratégicos que podem, no desenrolar do seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho, baratear esse gasto excessivo com a saúde curativa. Então, é uma meta nossa estabelecer um diálogo permanente e um fortalecimento dessas duas categorias, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, certo? Nós pretendemos criar uma central de marcação de exames e consultas, um ambiente onde o acolhimento seja agradável, onde o acolhimento seja humanizado, com profissionais com capacidade e com profissionais que tenham realmente no seu íntimo a coragem e a dedicação e aquele prazer de trabalhar no acolhimento dessas pessoas. Então, essa central de marcação, ela funcionaria de forma a acolher as demandas e ela tentar viabilizar. E com relação à farmácia básica, o abastecimento constante e a entrega do medicamento em domicílio. Então, o usuário vai lá, passa pelo médico, o médico receita, a receita vai para a farmácia básica e a farmácia básica, num prazo que vai ser construído, vai entregar diretamente na residência do usuário. Então, isso é uma coisa da qual eu não abro mão numa possível gestão no nosso município. Eu acho que esse é um caminho de respeitar aquelas pessoas que estão precisando do atendimento de saúde. A outra coisa, Matheus, nós vamos fazer um esforço muito grande para criar um ponto de atendimento no município de Barra de Santa Rosa. Eu sempre digo
o bairro de Santa Rosa, sendo o terceiro maior município do território do Curimataú, sempre ficar dependendo de outros municípios com relação à questão da baixa complexidade. E isso não é mais impossível que nós, como cidadão, como pessoas da sociedade e como político, possa aceitar. Então, nós temos que ter a ousadia de ter um ponto de atendimento, para que as pessoas possam ser atendidas nesse ponto de atendimento, ser atendido de forma adequada. Então, a questão da saúde também, que eu vejo complicada, são os esgotos a céu aberto. Nós sabemos que obras de esgotamento sanitário são obras caríssimas. E nós compreendemos também que a Prefeitura de Barra de Santa Rosa, ou qualquer outra prefeitura pequena, ela não tem condições hoje de fazer esgotamento sanitário. Mas nós temos que ter a ousadia de buscar as parcerias corretas para que a gente possa livrar a nossa população desse mal. O cartão de visita de Barra de Santa Rosa é o esgoto a céu aberto. Eu venho falando nisso há 2 anos na Câmara Municipal, de forma mais intensa, com relação a esgotamento sanitário. Já fiz um requerimento, já fiz ofício ao Poder Público Municipal, no intuito de provocar a gestão para que ele tenha pelo menos uma reação de apresentar uma proposta de sugestão para rever essa questão do esgotamento sanitário que está a céu aberto. Tanto no bairro Francisco Inácio da Silva, no bairro Naldo Diniz, no Tribof, ou seja, no centro da cidade, o esgotamento que era filtrado pelo filtro de tratamento ali perto da ponte foi quebrado. E a gente precisa retomar esse debate, porque se nós retomarmos esse debate, a gente vai com certeza economizar na saúde curativa, que é muito mais cara. Então nós temos aí a Fundação Nacional de Saúde, né, que pode trabalhar e dar a mão a gente com relação a isso. Nós temos que apresentar projetos bem pensados, bem elaborados. Nós temos o governo do Estado, que também tem a parceria através do FGTS. Nós temos outros órgãos, até internacionais, que trabalham com essa temática. E nós precisamos ter a altivez de ser propositivo. Não adianta a gente constatar o problema e baixar a cabeça. Nós temos que constatar o problema e apresentar possíveis soluções. E as possíveis soluções, no meu entendimento, é elaborar os projetos e buscar as parcerias corretas. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar com relação à saúde de Barra de Santa Rosa. Pois bem, e no que se refere à infraestrutura urbana e também à infraestrutura rural, uma vez que nós não podemos negligenciar a zona rural do município, quais as principais falhas, lacunas que você identifica e o que você se propõe a fazer enquanto pré-candidato? Veja bem, Matheus, nós temos realmente problemas seculares com relação à nossa infraestrutura. E hoje a zona rural ela poderia estar melhor servida com relação a essa questão, pois nós temos no município as máquinas do PAC 2, que foi uma política pública construída dentro dos territórios da cidadania e efetivada no governo Dilma, né? Então, as máquinas do PAC 2, elas hoje não estão cumprindo com a função social para as quais elas vieram. Então, a principal questão em relação à infraestrutura da zona rural será uma abertura de um diálogo fraterno com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde lá está representado todos os segmentos da sociedade, igrejas, Emater, bancos públicos, INCRA, agricultores através das suas associações, sindicatos e outras cooperativas e outras instituições, para que eles, de forma democrática e com a participação do governo, é claro, possam estabelecer uma rota, uma programação de atendimento aos pequenos agricultores que estão lá sedentos de oportunidade. Eles não tiveram oportunidade até agora. Então essas máquinas elas vão servir para recuperar as nossas estradas vicinais que estão praticamente intrafegáveis. Elas vão ser disponibilizadas para construção e recuperação de pequenos barreiros, abertura de cacimba, abertura de silo para o agricultor poder guardar
o suporte forrageiro e poder salvar o seu rebanho no momento de estiagem. Elas vão poder ser usadas para fazer buracos para a construção de cisterna, ou seja, elas terão no Conselho Municipal um amparo legal para que elas possam efetivamente cumprir com a sua função para as quais elas vierem. E também vamos criar o Fundo Municipal de Incentivo à Agricultura, aonde esse fundo ele vai servir para que os usuários das marcas possam, de forma espontânea, e outros segmentos da sociedade construir possibilidades de ajudar o município de Barra de Santa Rosa, que é um município carente, a tocar a manutenção e o custeio desses equipamentos. O município vai abrir esse debate de forma democrática, de forma ampla, e vamos construir dentro desse espaço uma alternativa de viabilidade para a execução desses equipamentos. Uma outra coisa que eu acho fundamental na questão da infraestrutura é nós criarmos o consórcio intermunicipal de infraestrutura. Nós temos uma bela experiência com o consórcio intermunicipal de saúde e a nossa proposta é levar ao conhecimento das demais prefeituras dessa região a criação desse consórcio, onde a gente possa discutir as obras estruturantes, não só no âmbito do nosso município, mas cada município trazer a sua demanda e a gente junto fazer uma demanda do território do Curimataú, de forma a bater na porta da bancada federal do Estado da Paraíba, composta por 12 deputados federais, 3 senadores, na porta do governo do Estado e na porta do governo federal. Eu acho que dessa forma a gente concentra mais força e concentra mais potencial de ser atendido. Então, Barra de Santa Rosa hoje necessita de resolver o seu problema hídrico. A última obra hídrica que foi construída em Barra de Santa Rosa foram há 30 anos atrás, que foi a construção do açude Poleiros. Qual é a minha proposta concreta para isso? Ampliar o açude Poleiros para ele passar de 8 milhões para a capacidade de 12 milhões de metros cúbicos. A construção do açude Sabão, que tem condição de acumular 8 milhões de metros cúbicos. A recuperação e o desassoreamento do açude Curimataú, que dele depende aproximadamente 60 famílias de pescadores artesanais. Então, essas 3 obras de infraestrutura hídrica, eu acho que vai ajudar a Barra de Santa Rosa a respirar aliviado com relação. Nós estamos vivendo um caos na questão de recursos hídricos. Então, é importante que a gente possa colocar isso. Lutar pela construção, pelo menos de terraplanagem da estrada entre Barra de Santa Rosa e Pocinhos, que é uma via importantíssima para viabilizar a economia do nosso município. E quem sabe futuramente a gente poder sonhar até com o asfaltamento desse trecho. Eu acho que isso é fundamental. Lutar pela construção de um centro de comercialização e capacitação da agricultura familiar, junto ao governo do Estado. Nós já temos um terreno doado pelo governo do Estado na Feira dos Animais, isso é importante. Lutar para recuperar o nosso mercado público, que está precisando e muito de ser recuperado. Lutar para a gente ter uma política de restauração do nosso matadouro público e lutar para a gente ter o calçamento em paralelepípedo das principais ruas, avenidas e logradouros públicos que ainda não dispõem dessa ferramenta, dessa ação no município de Barra de Santa Rosa. Então, a infraestrutura, ela depende muito de planejamento, ela depende muito de entrosamento e ela depende muito de articulação perante os demais parceiros. E se tem uma coisa que, modesta parte, nós aprendemos a fazer, foi a articulação política para trazer benefícios e benfeitorias para a nossa querida terra chamada Barra de Santa Rosa. Então, a nossa gestão terá também uma diretoria, uma coordenação, o nome que a gente possa depois ver, de planejamento estratégico, onde essa coordenação vai ter espaço para fazer, para pensar, para articular e para executar os projetos de infraestrutura que Barra de Santa Rosa precisa, para que ela possa não ficar dependendo mais de Cuité e Picuí, e sim caminhar em pé de igualdade com essas cidades. É sabido por todos
Inclusive já foram até feitos alguns debates na Câmara Municipal de Vereadores, que a Previdência Municipal do município tem um déficit absurdo, né? De modo que especula-se até que no futuro não tão distante, os servidores municipais poderão se aposentar, contudo não receberão o benefício por um erro de cálculo, né? Não fechamento de cálculo nas contas públicas referentes à Previdência Social. O que você tem a dizer à população sobre esse problema e como você buscaria solucionar essa questão? Eu vejo com muita preocupação a questão do Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Barra de Santa Rosa. E venho alertando sobre isso. Eu acho que a primeira providência que nós tomaremos é tentar democratizar mais o Fundo de Aposentadoria e Pensão, o FAPEM, de forma que os usuários do FAPEM possam estar dentro do FAPEM dialogando sobre a sua solidez financeira, sobre a sua capacidade gerencial e sobre a sua capacidade de honrar seus compromissos. Eu acho que a partir do momento que nós fizermos isso e fizermos um espaço democrático, onde o seu conselho possa funcionar de forma efetiva, com reuniões mensais e com a diretoria eleita pelos servidores municipais, é o primeiro passo para nós tentarmos resgatar a altivez e a solidez financeira do FAPEM. Eu acho que se a gente não tomar uma providência em relação a isso, fatalmente no futuro teremos graves problemas em relação à questão da aposentadoria dos nossos servidores. E isso é um motivo de preocupação e dessa preocupação nós não poderemos fugir. Nenhum gestor que se preze pode se dar ao luxo de fugir dessa preocupação em relação à Previdência Municipal. E eu só para me completar meu raciocínio, eu acho muito estranho porque que no momento que foi criado esse mecanismo de Previdência Social, o FAPEM, não foi pensado dessa forma. Não foi pensado da forma que isso poderia causar um prejuízo aos nossos servidores. Então lá atrás, quando ele foi criado, em gestões anteriores, era preciso que tivesse sido feito um debate aberto com os servidores. Então você atribui esse déficit que hoje passa o município na área da Previdência a essa falta de planejamento de outrora? Eu atribuo essa falta de solidez financeira justamente à falta de planejamento. Eu acho que não é possível você gerir um instituto de previdência sem estar dialogando com seus beneficiários. Eu acho que é preciso abrir esse debate. Agora, eu, como gestor público, não teria instituído o FAPEM. Eu acho que o grande mal para a Barra de Santa Rosa em relação à segurança desses servidores num possível benefício de aposentadoria foi ter sido instituído em Barra de Santa Rosa essa previdência própria. Eu acho que isso aí foi um prejuízo para o município de Barra de Santa Rosa. Pois bem. Então agora nós temos, creio que 2 perguntas para encerrar a entrevista. E uma delas diz respeito à agricultura, à pecuária também no município, que são 2 áreas que ainda têm muita relevância dentro da economia municipal. O que você identifica como problema dentro da agricultura, sobretudo da agricultura familiar no município e também da pecuária, e o que você se propõe a fazer, o que você pretende discutir com a população para dar uma melhor assistência a essas áreas? Bom, Matheus, eu falei agora há pouco, na pergunta relacionada à infraestrutura, que nós pretendemos abrir um debate com o Conselho Municipal. E esse debate, ele é um debate que ele vai ser permanente. E a agricultura familiar, ela é sem dúvida nenhuma vital para o município de Barra de Santa Rosa. Ela é imprescindível, ou seja, ela não pode deixar de ser considerada. Por que é que todo político vai para cima do palanque dizer que vai defender a agricultura? E na prática isso não acontece. Eu quero fazer o inverso. Eu quero realmente colocar a agricultura familiar na agenda do governo municipal, de forma que ela seja democrática. Então, a agricultura familiar, a partir das máquinas do PAC 2 também, ele vai ter um espaço
aberto na preparação da safra anterior para a safra seguinte. Ela vai ter um espaço democrático no planejamento da comercialização dessa produção. Nós vamos buscar, perante os nossos parceiros, um espaço onde a gente possa ofertar ao nosso agricultor uma assistência técnica adequada para que ele possa produzir bem. Nós vamos buscar, perante os parceiros, sementes. Nós vamos buscar, perante os nossos parceiros, a infraestrutura básica para os agricultores terem condição de comercializar. Barra de Santa Rosa tem a maior feira de animais de todo o território do Curimataú. Porém, as condições da atual feira são condições que não ofertam ao agricultor nenhum incentivo. Então, existe hoje uma baixa estima desse público. Então, nós precisamos ter um gestor que abrace essa causa da agricultura familiar com políticas compensatórias. A exemplo da nossa proposta de comprar 60% de todo o recurso da merenda escolar ao agricultor familiar. E aí algumas pessoas dizem, isso é impossível, não tem produção para isso. Nós vamos estimular aos agricultores produzir e depois poder comprar aos próprios agricultores. Essa é a nossa meta. Manter as estradas vicinais em condições de trafegabilidade, para que a produção possa circular livremente, né? Fazer um planejamento para o preparo de solo do nosso agricultor nas primeiras semanas do ano, para que ele possa ter a segurança de poder plantar num solo que foi preparado para isso, né? Nós vamos poder instituir no município a doação da vacina da aftosa e outras vacinas que são necessárias para o bom andamento do nosso rebanho. Então, tudo isso são políticas que nós estamos trabalhando e pensando para instituir de verdade. Agora, isso não é a prefeitura sozinha que vai fazer isso. É a prefeitura dialogando principalmente com o Conselho Municipal e com os parceiros que haveremos de consolidar os que já temos e buscar novos parceiros para dentro desse debate. E aí nós temos vários, nós temos o INCRA, nós temos o Ministério da Agricultura, nós temos o Instituto Nacional do Semiárido, nós temos o SEBRAE, nós temos o projeto Cooperar, nós temos o projeto Procase, nós temos os bancos públicos, ou seja, nós temos uma série de parceiros que poderão se somar ao fortalecimento da agricultura familiar. E recentemente, Matheus, a gestão municipal mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei solicitando da Câmara a autorização para realizar um concurso público. E ao analisar esse projeto, nós verificamos que não existia nenhuma vaga de profissional algum para a Secretaria da Agricultura. Ou seja, totalmente contraditório. Como é que eu quero produzir no município e não tenho um quadro efetivo dentro da Secretaria para poder desenvolver as políticas? Então eu apresentei uma sugestão ao governo municipal que fosse aberto a vaga para 3 técnicos agrícolas, um engenheiro agrônomo e um engenheiro florestal. Então a nossa medida de emenda foi vetada, porém ele retirou o projeto da tramitação e mandou um outro projeto atendendo a esse nosso pleito de estruturar o quadro efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Primeiro, tendo os profissionais para poder fazer a gestão de toda essa política que a gente pretende implantar em Barra de Santa Rosa. Nós já estamos nos encaminhando para o final da entrevista, só temos mais algumas perguntas. Eu pediria que você agora fosse o mais conciso possível para a gente poder fechar dentro do tempo pré-estabelecido. Adriano, infelizmente a juventude do município padece pela falta de oportunidades, né? Os jovens têm que sair da cidade para estudar, têm que sair da cidade para poder ocupar um posto no mercado de trabalho. Como você analisa essa situação difícil, de falta de oportunidade para a juventude, e como você pretenderia, numa possível administração, sanar essas dificuldades para conceder um pouco mais de dignidade à juventude municipal?
Matheus, essa é uma temática que todos nós, independente de estarmos no governo ou não estarmos no governo, precisamos nos debruçar sobre ela. A juventude, ela é o espelho do futuro de Barra de Santa Rosa. Então, na medida em que nós valorizamos esse jovem, com certeza ele vai nos retornar bons profissionais. Então, nós precisamos trabalhar de forma distinta. A juventude do campo, ela precisa ter a autoestima para permanecer no campo. E lá no campo poder produzir o seu sustento e, evidentemente, também poder produzir o excedente. E esse excedente poder ser comercializado e ele poder ter a sua fonte de renda garantida. Então, essa é uma pauta que a juventude do campo terá no nosso governo. É uma porta aberta para que ele possa acessar o Pronaf Jovem, para que ele possa acessar outras linhas de crédito, para que eles possam ser incentivados a permanecer no campo e lá poder produzir de forma qualitativa. Essa é uma questão. A outra questão é nós trabalharmos com relação à juventude urbana, que é um público diferenciado, onde a gente tem que absorvê-los primeiro na formação e na questão cultural, e depois a gente pensar em uma alternativa viável que possa amenizar essa questão do esvaziamento, né, que deixa a Barra de Santa Rosa à mercê. Então a juventude precisa ter um olhar diferenciado e as oportunidades que foram construídas, a gente precisa contemplar a juventude nessas oportunidades. Eu pretendo, se Deus quiser, criar em Barra de Santa Rosa, dialogando com vários parceiros, o Shopping do Trabalho, onde esse shopping nós vamos ter a oportunidade de colocar todas as atividades de prestação de serviço do município dentro desse ambiente construído pela Prefeitura Municipal em parceria com outros parceiros, e serão disponibilizados espaços para toda a prestação de serviço, cabeleireiro, né, borracheiro, advogado, contador, toda a prestação de serviço, ela seja concentrada nesse espaço, para as pessoas poderem ter um referencial do espaço do trabalho em Barra de Santa Rosa. E nesse sentido a gente pode trabalhar também a questão da juventude. Como é que a juventude vai poder disputar esse espaço de forma legal, de forma viável, para que ele possa ter uma renda e essa renda possa aumentar a sua autoestima e essa sua autoestima seja possível de deixá-lo em Barra de Santa Rosa e aí a gente diminuir a questão do êxodo no nosso município. Então, dessa forma, eu acredito que não vai resolver todos os problemas, mas a gente vai amenizar essa questão da juventude ociosa no nosso município. E também tentar, de forma ousada, qualificar cada vez mais esse jovem. Eu acho que, na medida em que ele está fortalecido do ponto de vista intelectual, a prestação de serviço dele para a sociedade se volta de maneira mais eficaz. Pois bem, então nós já estamos nos aproximando do fim dessa entrevista e para encerrarmos a entrevista nós cedemos o espaço para que você se comunique diretamente com a população do município e fale o que você achar pertinente falar. Mais uma vez nós agradecemos a disponibilidade por ter aceitado o nosso convite e conversar um pouco sobre a conjuntura política do nosso município. Bom, Matheus, a nossa pré-candidatura, pelo próprio nome, já está colocada. É uma pré-candidatura para dialogar com a sociedade. Eu acho que é importante esse momento. Eu acho que eu quero agradecer aqui ao BSR Notícias, que nos dá essa oportunidade de olhar no olho da população e dizer da nossa intenção de estar efetivamente buscando esse espaço. É um espaço que pertence ao povo, é o povo que tem realmente o direito de outorgar a quem ele desejar o poder de fazer a gestão municipal. Então a gente está conversando com os partidos, estamos conversando com os sindicatos, estamos dialogando com as associações, estamos buscando viabilizar dentro de um bloco de alianças a solidez da nossa pré-candidatura e, se for da vontade de Deus,
com certeza ela será transformada em candidatura, e se for transformada em candidatura, vai ser transformada em gestão, e a gente vai devolver à Barra de Santa Rosa a autoestima que ela precisa ter. E vai ter porque nós precisamos realmente disputar de igual para igual com todo e qualquer município brasileiro que tem as mesmas condições que nós temos para crescer e para tornar a Barra de Santa Rosa um município respeitado perante a sociedade, perante o nosso povo. Então é essa a nossa intenção, é de dialogar e construir políticas públicas voltadas para o fortalecimento do nosso povo e da nossa gente. Tudo bem. Então, mais uma vez nós agradecemos ao pré-candidato Adriano Leite, que é técnico em agropecuária, tem 40 anos, e agradecemos sobretudo a você que sempre nos honra com a sua audiência. Muito obrigado mais uma vez e brevemente estaremos divulgando mais outras entrevistas com os demais pré-candidatos a prefeito da cidade de Barra de Santa Rosa. Obrigado.